Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Eclesiastes 8:11. Amados, antes de darmos início à mensagem da palavra de Deus, vamos assistir um pequeno trecho de um vídeo para juntos refletirmos sobre as advertências de Deus para essa geração. A imagem é impressionante. Este vídeo foi gravado na província de Formosa, na Argentina. Milhões de gafanhotos se acumulam nas cercas e árvores. A nuvem do tamanho de 10 campos de futebol e 100 metros de altura está sobre a região de Corrientes, a 150 quilômetros da fronteira com o Brasil. Os cerca de 400 milhões de gafanhotos se deslocam conforme o vento e se alimentam de plantações, pomares e pastagens. O fenômeno pode devastar lavouras em poucas horas. Autoridades brasileiras estão em alerta na região noroeste do Rio Grande do Sul e também na fronteira com o Uruguai. De magnitude 5,3 sacudiu Zagreb neste domingo. O tremor deixou feridos e causou danos materiais na capital croata. A situação levou as autoridades a pedir à população que não se reunisse por medo da propagação do novo coronavírus. O tremor fez com que muitos habitantes deixassem rapidamente suas casas para se reunir nas ruas. A torre da catedral no centro histórico de Zagreb e as fachadas de vários edifícios foram danificadas. Segundo o Centro Sismológico Euromediterrâneo, o estado de Oklahoma também foi atingido por um terremoto na noite deste sábado. O tremor de 4,2 graus de magnitude aconteceu próximo à cidade de Perry, a 7,9 quilômetros de profundidade. Até o momento, não houve registro de vítimas ou danos. Um terremoto de 7,4 graus na escala Richter atingiu o sul do México hoje. Pelo menos 4 pessoas morreram e o alerta de tsunami foi dado. O epicentro do tremor foi no estado mexicano de Oaxaca, onde o asfalto ficou partido. Nas ruas, centenas de pessoas tentavam se manter seguras. Na cidade do México, capital do país, os pacientes de um hospital precisaram ser levados para uma praça. A população ainda se assustou com prédios rachados. Nessas imagens feitas pela brasileira Roberta Ferro, o prédio balança como se fosse de brinquedo. Isso na porta, esperando caso aconteça a réplica, porque é comum a réplica. A nuvem de poeira que atravessou o Oceano Atlântico, chamada de nuvem Godzilla, pode chegar ao Brasil. Nas imagens de satélite dá para ver o caminho percorrido pela mancha marrom. A nuvem de areia do deserto do Saara já chegou à Venezuela e ao Caribe, onde a recomendação é usar máscaras e evitar atividades ao ar livre. Esse ano, essas partículas que vêm do deserto do Saara se juntam a uma massa de ar seco que formam essa grande nuvem de areia, que é considerada a mais densa dos últimos 50 anos. Nos próximos dias, o fenômeno deve chegar ao Brasil, atingindo o estado do Amazonas, porém menos denso, por isso não compromete a qualidade do ar. Por outro lado, a areia cheia de nutrientes tem um papel importante na fertilização do solo na Amazônia. Diversos países do planeta puderam acompanhar neste domingo um raro fenômeno astronômico, um eclipse solar anular.
O verão no hemisfério norte começou de forma especial este ano. O dia virou noite em algumas regiões, dando a impressão de que o sol e a lua trocaram de lugar. Na Índia, o fenômeno teve início às 10h20 da manhã e atingiu o pico ao meio-dia, resultando em um anel de fogo ao redor do satélite. Um espetáculo que pôde ser visto em 14 países na África e na Ásia. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre a advertência de Deus para essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Amados, Jesus está afirmando categoricamente que a geração que antecede a sua segunda vinda será comparada à geração de Noé. Portanto, no período em que estamos vivendo, precisamos estar em estado de alerta e procurar ouvir com temor as advertências de Deus para essa geração. Amados, essa geração não percebe os sinais de alerta que o Senhor está emitindo de maneira nítida a ela. Por outro lado, a Igreja de Cristo deve estar atenta aos sinais que estão ocorrendo em volta do mundo e estar preparada para o arrebatamento. Portanto, temos a responsabilidade de advertir esta geração com a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que haja arrependimento, perdão e salvação em seu nome, como diz a sua palavra. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. O Senhor sempre estabeleceu padrões para a humanidade, mas o ser humano é inconstante e pensa que Deus se submete às suas ideologias humanas ou às evoluções de suas mentes carnais. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Esse tem sido o grande erro dessa geração. Por não conhecer as Escrituras, imaginam em suas mentes pervertidas um Deus segundo as suas próprias imaginações e pensam que é o mesmo Deus da Bíblia Sagrada. E para tentar se desculpar da culpa do pecado, dizem que estão no período da graça, mas os tais esquecem que Deus sempre exerceu graça e juízo em toda a trajetória da história da humanidade, e não será diferente nessa geração. Jesus disse: e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:39. As pessoas desta geração estão tão distantes de Deus que não se preocupam com suas próprias vidas espirituais, não atentam para os avisos de Deus e nem percebem o juízo eterno que há de vir sobre eles. Como diz a palavra de Deus:
Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. A maioria desta geração estão distraídos com as cobiças enganosas deste mundo, sem perceber os sinais proféticos que estão se cumprindo nestes últimos tempos. Essa geração está cega e cativa nos prazeres pecaminosos deste mundo, sem se preocupar com a salvação de sua própria alma. Não levam a sério os sinais que estão ocorrendo, portanto, não se voltam para Deus em arrependimento. Não procuram conhecer a justiça de Deus, pelo contrário, estabelecem a sua própria justiça. Como diz a palavra do Senhor, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10:3. Jesus Cristo teve que ser moído e morrer pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Mas ao mesmo tempo em que Jesus estava recebendo as nossas culpas e iniquidades na cruz, Ele estava imputando justiça e retidão a nós. Então, por que muitos dentro da Igreja de Cristo desprezam essa justiça para andar segundo a própria vontade maligna dos seus corações e se entregam tão facilmente às paixões carnais? Por isso, temos uma geração carregada de iniquidades que estabelecem a sua própria justiça para se justificarem diante da justiça de Deus, mas na verdade estão todos iludidos, como aconteceu com a geração de Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6:13. A terra dos nossos dias está exatamente da mesma forma como estava no tempo de Noé. E como Deus não poupou a terra no tempo de Noé por causa da transgressão humana, novamente, Ele não poupará essa geração corrompida. Então ouça as advertências de Deus e arrependa-se de suas iniquidades, antes que seja tarde. Devemos estar em alerta, porque Deus executou juízo sobre aquela geração. Também certamente executará novamente sobre esta geração que vive no período da graça. Deus mostra a sua graça aos justos e aos retos, e poupá-los-á no dia da sua ira, como diz a palavra do Senhor. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Malaquias 3:17. Precisamos entender que mesmo vivendo debaixo da graça de Deus, estamos também debaixo da sua justiça e dos seus juízos, que naquele dia será derramado sobre toda a impiedade dos homens ímpios. Ai daqueles que vivem pecando por causa da dureza de seus corações, pois pensam que a graça de Deus nos dá licença para pecar, como diz a palavra do Senhor. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos 2:5-8. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Portanto, prestaremos conta de tudo aquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Ele dará a vida eterna aos retos de coração, mas condenação para os contenciosos,
desobedientes à verdade, que têm prazer de obedecer à iniquidade. Assim diz a palavra do Senhor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11, 7. Ainda que Noé não visse nenhuma possibilidade de ocorrer um dilúvio em sua época, e mesmo também não vendo nenhum sinal da parte de Deus acerca do juízo que havia de vir sobre a sua geração, ainda assim, pela fé, temeu. Em obediência, Noé preparou uma arca para a salvação de sua vida e de sua família. Enquanto Noé pregava a justiça de Deus, as pessoas continuavam ansiosas e apegadas às suas próprias coisas materiais, e sem nenhum temor zombavam e escarneciam de sua pregação. Até que subitamente veio o dilúvio, e não deu tempo para ninguém se arrepender, nem de buscar a justiça divina, porque o período da graça de Deus naquele tempo terminou. Possivelmente, os parentes, amigos e outros gritavam desesperadamente, pedindo socorro de Noé, mas ele não podia fazer nada. Provavelmente também pediram misericórdia a Deus, mas era tarde demais. A porta da arca estava fechada e todos pereceram nas águas tempestuosas do dilúvio por causa dos seus maus caminhos. Essa advertência profética é também para essa geração do tempo do fim. E a palavra de Deus deixa isso bem claro. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Assim, sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amados, na eternidade, Deus já advertia os anjos. E desde o princípio do mundo, Ele vem advertindo os homens. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, presos em cadeias e reservados para o dia do juízo. Deus também não perdoou a geração incrédula e corrompida no tempo de Noé, derramando sobre eles o dilúvio. E da mesma maneira, como aconteceu no passado, Deus está advertindo que não poupará ninguém desta geração que viver na prática da iniquidade e rejeitar o seu Filho Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor: o Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, 35, 36. Nesta geração, temos presenciados os desrespeitos e a rejeição ao Filho de Deus. Tratam sua igreja e suas coisas sagradas com profanação e sem nenhum temor. As nações cometem crimes de guerra, causando assim pobreza, fome e miséria no seu próprio povo. A injustiça só aumenta em todos os níveis da sociedade. Há tanta desumanidade e depravação nesta geração. Portanto, Deus está avisando as nações novamente, mas não querem dar ouvidos. Muitas nações estabelecem suas próprias leis para proibir a pregação do Evangelho, perseguem a Igreja de Cristo com o propósito de destruí-las. Pensam que Deus não existe,
que ficarão impunes de suas atrocidades. Mas tão breve, ele virá executar juízos sobre todas as nações. Assim afirma a sua palavra. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Naum 1, de 5 a 6. A palavra de Deus diz que naquele dia o rei lamentará e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra se conturbarão, conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os seus merecimentos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 7, 27. Amados, naquele dia, todos saberão que Jesus Cristo é o Senhor. Como diz a sua palavra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Filipenses 2:12. Bem, amados, estamos sendo advertidos por Deus nesta geração, e suas advertências são nítidas. Portanto, se há falta em sua vida, arrependa-se enquanto é tempo, porque amanhã poderá ser tarde demais. Não rejeite o Salvador, Filho de Deus. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas talvez você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Ele ama você, quer perdoá-lo e salvá-lo. E se porventura você está afastado da presença do Senhor, esqueça seu passado, arrependa-se e volte urgente para Ele, pois Deus ama você e quer salvá-lo. Ele está disposto a perdoar os teus pecados e abençoar você e sua família. Portanto, neste momento, vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a sua misericórdia, sua graça, seu perdão e a sua salvação. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, Deus, que foi pregada. Pai, hoje nós temos presenciado juízos da parte do Senhor sendo derramado em volta do mundo, Pai. São sinais contundentes de que os teus justos juízos estão chegando, Pai. Pai, eu clamo a tua misericórdia, Pai, sobre a vida de cada pessoa, meu Deus, que decidiu nesse momento entregar a sua vida a Ti, Pai, ou voltar para os teus caminhos novamente, Pai. Ó Espírito Santo, só Tu pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu te peço, Pai, cura essa pessoa emocionalmente, espiritualmente, restaura essa pessoa, regenera essa pessoa, Pai. Que ela receba o Teu perdão, Pai, a Tua misericórdia
e a tua salvação, Pai. Que seu nome seja escrito no livro da vida, como está escrito no livro de Apocalipse, Pai. Pai, também oro por essa pessoa que está enferma, Pai. Eu declaro cura na planta dos pés, à cabeça, Pai. Que todo mal, seja um problema espiritual, uma doença maligna, demoníaca ou qualquer outro mal, eu declaro essa pessoa curada, liberta, restaurada, em nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus, em nome de Jesus, desça sobre o corpo dessa pessoa e que ela seja curada para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos para que sejam alcançados pela palavra do Senhor. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber novas mensagens. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Ore por nós para que a palavra de Deus continue sendo pregada e alcance vidas para o Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.